Bom, gente, boa tarde. Hoje nós vamos estar tratando da parte de caixa de transferência. É uma das últimas coisas que a gente vai estar vendo, tá? Nós não desmontamos caixa, não sei, para a última aula nossa, acho que semana que vem, a gente vai fazer um apanhado geral para fazer o fechamento. E aí vamos ver como nós vamos fazer esse retorno para a gente, no caso, estar mexendo com a parte prática, desmontagem desses conjuntos lá, tá? Bom, caixa de transferência, se a gente fizesse um comparativo com vocês aí, por exemplo, o que é uma caixa de transferência com um veículo normal, vocês vão ver que, na verdade, a caixa de transferência, gente, ela é responsável em deixar o trator 4x4, tá? Então, hora eu ligo, hora eu desligo, no caso, o conjunto. E dependendo do modelo, a gente tem caixa de transferência que ela é mecânica e tem caixa de transferência, por exemplo, que ela é com cinta também, ou no caso com embreagem. Tá? Aí depende muito de configuração de trator para trator, ou pode ser hidráulico, ou pode ser eletrohidráulico, aí depende a configuração. Tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos, eu trouxe um exemplo no caso de um trator que tem a caixa de transferência aqui, que é o do TL, tá? Aí eu tive olhando algumas outras que trabalham com sistema eletrohidráulico, e a gente tem alguns modelos aí que, no caso, trabalha, no caso, somente hidráulico também, tá? Aí depende da configuração do trator. Bom, de um modo geral, o que é essa caixa de transferência? Como que vocês estão vendo aqui, ó, é um acionamento hidráulico, que vocês estão vendo aqui no caso desse conjunto, e ela está um corte aqui em 2D, no caso que a gente está vendo aqui. Então, eu tenho uma engrenagem, tem um conjunto de mola aqui que vai estar fazendo o acionamento, tá? Aqui mostra a ação engatada e tração desengatada. Então, ele tem um anel, no caso, aqui uma válvula, um corpo da válvula aqui na parte interna, tá? Onde ela vai fazer o acionamento e desacionamento, no caso do conjunto. Vocês podem ver que aqui, quando ela está desengatada, ela está fechando, no caso, a passagem de óleo lubrificante, e na hora que ela está alimentando, ela vai estar, no caso, acionando dessa forma aqui, e levanta, no caso aqui, a válvula que a gente está vendo do conjunto, tá? Importante, o que a gente vai ter aqui, ó? Na verdade, gente, a gente tem que ter um dispositivo que vai fazer a transferência, no caso de torque. Então, aonde que eu vou estar acoplado isso? Dentro da caixa de mudança. Então, a gente vê que no sistema de transmissão, no caso do trator, ele tem muitas funções. Não é só a parte de, por exemplo, fazer a locomoção, no caso da máquina ou do trator, mas ele está, no caso, ligando os hidráulicos, fazendo acionamentos hidráulicos, fazendo acionamento de tomada de força. Então, ele tem uma série de coisas aí que depende do sistema de transmissão para estar fazendo os seus acionamentos. Tá? Então, de um modo geral, o trator aqui, a gente vendo dessa forma, o sistema de transmissão dele não é só para, por exemplo, para deslocamento. Ele envolve o que ele faz, o trabalho que ele executa. Tá? Então, aqui ele tem um ajuste que a gente vai ter que fazer nessa caixa. A gente pode tirar ela aqui, ou na hora da desmontagem a gente verifica com o relógio comparador, verifique a folga axial do eixo, tá? Quanto que vai estar de folga. Escolha o calço equivalente à folga frontal avaliada e acrescente um outro calço de 10 centésimos ao resultado obtido. Isso quer dizer que ele está dando uma precarga no rolamento, gente. Então, toda vez que eu acrescentar alguma coisa, por exemplo, em cima de uma medida que a gente achou, eu estou acrescentando, eu estou aumentando, no caso, a precarga do conjunto, tá? Não sei se vocês prestaram atenção de todas as ajustagens que a gente estava falando de pré-carga, ele sempre coloca em torno de 8 a 10 centésimos ali, tá? Em alguns casos até 15,
para trabalhar com essa pré-carga no conjunto que a gente vai ter que estar corrigindo, tá? Então, faz essa verificação. Meça a pré-carga dos rolamentos cônicos do eixo, medindo a força de giro com a balança. Então, é outro artifício aqui, que se a gente, no caso, não tiver uma ferramenta que encaixe no entalhado, eu vou usar lá, no caso, a balança dinamométrica novamente, tá? Ele está falando ali que tem que dar o torque, no caso da tampa, de aproximadamente 5,1 kg força, né? Se eu converter isso em newtons, ela dá aproximadamente 50 newtons aí. Verifique se a força de giro está entre 1,8 a 4,4 kg força. Então, volto a frisar de novo para vocês, gente. Quando eu for fazer e verificar a pré-carga, eu não posso deixar ele na inércia. Eu começo a fazer o giro e aí, a partir dali, vocês podem ver que ele tem um comprimento, no caso longo, que ele enrolou e volta ali, que é o cordão. Depois que ele saiu da inércia, que eu continuo puxando ele até ver o quanto que ele está dando no caso dessa pré-carga. Você pode ver que ele pode ter uma pré-carga menor, uma variação de 1,8 a 4,4. Então é bastante, tá? A variação. Então, uns eu posso ter maior restrição, outros menor restrição. Até 4, quando eu tiver com a carga máxima 4,4, vai estar pesado para girar aí, no caso, com essa balancinha dinamométrica. Tem muita gente que, se ele tiver uma ferramenta que encaixe no entalhado, aí ele coloca lá um torquímetro e vai verificar qual que é o torque no ou no componente. Aí aqui está falando se a força não estiver dentro do correto, altera a espessura do calço de ajuste e acrescente calço para aumentar a pré-carga, isso quer dizer, deixar mais pesado. Eu vou ter que colocar calço, tirar calço, na verdade, para ela, no caso, ficar mais leve, tá? Aí, mesmo montar, pode danificar vocês, igual nós estamos falando aqui de uma de entrada da caixa de mudanças, se eu tiver eixo de saída que ela tem ele não tem essa, realmente tem também.
pré-carga da engrenagem. Aqui para vocês verem. A gente fica fixada, então tem aqui, ó. No caso, e o Holland aqui, 0. E aí, o que eu vou fazer? Uma balança de não. Uma carga. $400 quilo. Se vocês forem tem que aumentar a espessura do calço ou vice-versa. Os detalhes que vai na verdade na hora que você que isso influencia tanto gente. Só que em alguns no caso da máquina, tá? E conjunto em função força mais o que ele está espessura, ó, o espaçador e que é a B menos A. Tá, que é ferramenta, tá? E a medida B montagem da engrenagem intermediária. Essa engrenagem no caso de a engrenagem da qual o óleo hidráulico da caixa conjunto. Ele está colocando ali para vocês que a gente subdividia os calços, né? Na hora da montagem, então eu coloco, ó, procura instalar metade dos calços em cada lado do rolamento. Então, do lado A e do lado B, tá? Do rolamento ali, ou do lado anterior e posterior. E aplique um produto trava rosca no parafuso, tá? E aperte com 8 kg. O produto trava rosca aí depende
muito do fabricante, mas se não tiver isso aí, normalmente vocês vão encontrar são as colas anaeróbicas aí. A gente tem a cola baixo torque, médio torque e alto torque. Tá? 8 quilos não é um torque, no caso, tão elevado, mas para evitar que ele solte com as vibrações, o funcionamento do trator, eles acrescentam essa trava química. Essa trava química, a função dela, na verdade, na hora que ela em contato na parte interna, ela vai acabar secando, porque ela não tem, por exemplo, contato com oxigênio. E aí ela seca e trava. Normalmente a gente vai ter que, para soltar isso novamente, aumentar o torque, no caso, para soltar, ou se não aquecer, em alguns casos, tá? Para soltar isso. Se, por exemplo, você sofreu um superaquecimento, faltou lubrificação, trabalhou aquecendo lá, sem lubrificação, possivelmente esse parafuso pode soltar, tá? Então, já é, no caso, um artifício que eles usam aí a trava química em função disso para diminuir essa situação. Tomada de força, gente, nós falamos alguma coisa sobre tomada de força, mas nós falamos da tomada de força, nós falamos que tem tomada de força que tem até 4 velocidades, tá? E tem, no caso, alguns casos aqui que a gente vai ter a tomada de força que ela tem freio, tá? Para, de repente, você vai fazer um acoplamento, você vai moldar, no caso, alguma coisa, você precisa frear o conjunto, então eu acabo utilizando aí o freio. Então eu tenho aqui, ó, tá? A embreagem e a válvula de controle da TDF, então a gente tem aqui a conexão entre, no caso, a tomada de força lá e a parte de transmissão. Se a gente começar a ver aqui, ó, retire a tampa do hidráulico, essa parte inteira que a gente vai, para a gente ter acesso, por exemplo, a esse cara. Tem coisa aqui, por exemplo, que eu necessitaria, por exemplo, partir o trator no meio? Dependendo da situação, não, gente. Mas dependendo da situação, sim. Então, depende muito o que se vai fazer no trator, tá? Então, ele está falando aqui, ó, retire a tampa do hidráulico para expor a embreagem da TDF e a válvula, tá? Que hidráulica. Retire o retentor do rolamento do eixo traseiro do TDF e retirar o eixo do rolamento, no caso da engrenagem de acionamento, figura 8 aqui. Então, essa figura aqui de baixo aqui, tá? Retire os parafusos banjo, no caso do radiador de óleo, do radiador, e os 2 pinos de fixação, 2 e 3, figura 9. Então, essa figura 9, ela tá aqui na sequência, gente. Esse cara aqui, ó, tal. Então, eu tenho os aqui, ó. Retirar o tubo de transferência de plástico do orifício da entrada do radiador de óleo, soltar o grampo de retenção do tubo de entrada e deslizar a embreagem TDF para trás. Então, o que nós vamos fazer aqui? Esse cara, ele tira ele fora aqui, tá? E desmontar o conjunto de embreagem da válvula de controle, no caso aqui figura 10, a gente vai desmontar essa válvula de controle, conjunto de embreagem e da válvula de TDF, cinta, no caso do freio, alojamento da embreagem TDF, suporte, no caso da embreagem, conjunto da válvula, o 5 aqui é a válvula reguladora de pressão, o 6 detém da válvula, detém da válvula de controle e válvula de segurança, circuito de lubrificação. Então, aqui vendo como que está integrando a parte do hidráulico com a parte, no caso, da transmissão, se eu não tiver algumas coisas aqui, não vai funcionar. Por exemplo, essa aqui é uma linha de baixa, no caso, baixa pressão, que deve ser dependendo a máquina aí, tem máquina que trabalha com 3 bar, tem máquina que trabalha de 12 a 16 bar, aí depende, no caso,
o tamanho, a configuração, no caso do conjunto, tá? Então, eu teria que olhar lá, no caso, no manual do fabricante para a gente estar verificando. E aqui, gente, se o cara falar assim que não está funcionando o freio do TDF, às vezes eu tenho que abrir essa parte. Se tiver como abrir lá no campo, e você tiver acesso como medir a pressão, no caso de alimentação desse cara, você pode até fazer. Senão, você vai ter que acabar trazendo o trator aí, no caso, lá para a concessionária, para a oficina, tá? Partir trator, às vezes o pessoal parte, no caso, lá mesmo no campo, quando ele tem alguma estrutura, o cara tem barracão, alguma coisa assim, porque partir no meio, no caso da lavoura, lá com a terra e até para, no caso, você tá deslocando e conseguir fazer a abertura do trator, é um negócio mais dificultoso, tá? Tem o pessoal que opta em fazer isso, mas é muito mais trabalhoso de fazer isso aí do que a gente trazer o trator e às vezes resolver, no caso, na oficina. E eu não sei se vocês também prestaram atenção, desde que nós começamos a falar de embreagem, quando a gente começou a falar de embreagem, a seca era uma coisa, mas quando a gente começou a falar, por exemplo, dos sistemas a banho de óleo, vocês podem ver que a maioria desses caras aqui trabalham, por exemplo, com pacotes, tá? E esses pacotes, normalmente, eles têm a parte de lubrificação que é feita aí pelo próprio óleo do hidráulico. Então, eu tenho aqui a configuração dele todo o conjunto, ó, retire o cubo e o calço, figura 11, tá? Conjunto de cubo e embreagem do TDF, embreagem 2 cubo e os três aqui é calço. Então, ele está mostrando aqui, ó, calço, o 2 é o cubo e o número 1 aqui, o kit de embreagem, tá? Deslizar a engrenagem no caso de suporte da embreagem, retirando o freio e desmontar o conjunto da embreagem, figura 12. Esse cara aqui. A figura 12 tem lá alojamento da embreagem, disco de acionamento, alojamento da embreagem, mola amortecedora, 6 aqui, discos de aço em estrias exteriores, discos de fricção com estrias inferiores e prato de pressão e, no caso aqui, freio, tá? Que é, no caso, aqui, que é para transferência, no caso de rotação, e o freio, no caso externo, é uma cinta que vai na parte externa aqui, que vai feita por, no caso, controle dessa válvula aqui de desmontagem. Eficiência nesse conjunto. Na verdade, que é a ferramenta aqui, que é a ferramenta New Holland, o pistão e a mola de válvulas, alojamento de retorno, retentor da mola. Usa essas ferramentas, ele leva normalmente quando você faz, tem muita gente o pessoal faz mais na Não,
José. Aqui. Vocês estão vendo aqui. Dentro da caixa de mudança. Então eu tenho um conjunto aqui. Válvula de condução. Número. Pino de fixação da a figura 16 mãos, tá? A válvula de condução. Eu tenho um carretel. Entro no caso desse. Tá? Tenho aqui, por exemplo, Oi. Ouça uma ferramenta certa. Que, por exemplo, vocês estão erro e na hora de montar ele acaba vida útil, na verdade, um martelo. Então ele vai no caso o retentor começa a dar problema de caso colocar no conjunto vista explodida, gente. Então facilita aí, tá? O que eu tenho concessionária aí o cara fala assim, trava dessa ou dessa. Vocês estão vendo aqui, ó, tem cupilha aqui, ó. De reaproveitamento. Tem a disponibilidade. Substituir a peça que você ou dar um jeitinho
desgaste que a gente tenha no sistema. Molas, no caso das válvulas, pelo menos 3 minutos de quando você compra um pacote, às vezes se você deixar seco, ele vai começar a deteriorar muito. É conveniente que você deixe ele no montagem no caso da reguladora de pressão da folgar a contração 0,2 tá? Quer dizer, necessidade da cinta do freio depois de ajuste, proceda da seguinte forma: manter o alojamento da válvula de controle na posição de 3 horas do relógio. Dando um soco ali, né? Dobrar um pouco a cinta para dar-lhe forma, conforme a necessária, e repetir o ajuste novamente. Aí tem a montagem, no caso externa, no caso do trator, então a montagem é feita em ordem inversa, utilizada nas montagens. Durante a instalação, aperta os pinos de fixação, como segue. Montar o pino dianteiro e apertar de 2,7 a 3,5 quilos, ou 35 newtons, aí, ou 27 newtons. Montar o pino traseiro, apertar, no caso aqui, 0,1 kg, ou 100 gramas. Folgar o pino traseiro por 1/4 de volta e apertar a contraparte de 2,1 a 2,7 kg força. Verificar se a embreagem está livre para girar, tá? Retentores de válvulas, da válvula de controle do TDF, parafuso banjo, no caso novamente, do tubo do radiador de óleo, pino de fixação, traseiro, contraporca e pino dianteiro. Então, aí é o travamento. Rolamento TDF, retentor do rolamento, eixo traseiro, engrenagem de rolamento. Retire a barra de tração cimentada, que é aquela que eu, às vezes eu posso inverter lá a rotação. Movida e retira o rolamento. Tá? Quanto a danos e substituições. Aí a mão que eu falei para vocês que eu posso fazer o
perdante de rosca, e apertar de 6. Tem ali apertar os parafusos de retenção da tampa, um 3,7 a 5 quilos. Então, esse já é. E aqui, na verdade, de calço grosso, ou retentor. Número 9. Mais de acionamento e por aqui, gente. Na última aula, tá? Aqui. Entrar com protocolo para as turmas e das área de saúde para estar liberando, só para vocês. Para não tem nem isso daí. Não tem uma coisa assim. Então, a isso daí, um aval da Secretaria a trabalhar ou Não, eu tô aqui. tem, ó, a gente mandou lá para acho que não foi feita ou foi transmissão? Transmissão foi de motor, lembra? Você mandou as ordens, se lembra? Eu mandei, né? Eu não tô devendo nada. Os caras que no grupo, lembra, né? Tranquilo. Atrasado. Coisa. A última de trans... Não, entrega que eu
Vê lá e me manda. Pegar mais. Isso depois na correria. Então tá. Até mais. Gravando sozinho aqui.